dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou agora na TV Passo Fundo, programa Saúde, com esta pessoa que eu estava com saudades, porque ela faz falta na vida de todos. A nossa psicóloga da TV, Indiamara Calmo, que hoje vai falar sobre as pressões de final do ano, o que já está acontecendo e como a psicologia vem ajudando. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas crianças e adultos. Simone Volmuth, biologia dos ambientes, cura e reprogramação de lares. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping e Mano Escobar. Em Indiamara você não pode ficar. Ela viajou, foi fazer um relax com o marido, ver o filho fora e faz falta a gente conversar para mim e para as pessoas de casa, porque a gente sempre fala que a psicologia sempre teve o seu grande valor, mas inclusive ontem no Jornal do Almoço na RBS, a Cristina Rosalim abordou a questão dos jovens, que os jovens... Tu assistiu? Assisti. Aquele psiquiatra falando depois da pandemia. E depois da pandemia a gente seguiu o barco. Que era, a gente queria voltar a viver, voltar a abraçar. Só que aí chega a hora de abraçar no final do ano e todo mundo é cobrado. Em vários sentidos para o Natal e Ano Novo, que a gente vai falar hoje, Indiamara. Bem-vinda! Agradeço mais uma vez, Lívia, de estar aqui, né? A gente sempre adora, né? Nós somos, fora daqui, somos amigas, né? Sim, graças a Deus. E quero te agradecer por estar aqui. Bom, eu assisti ontem o jornal que tu falou, e achei bem importante, porque ele falou algo sobre artigos assim científicos recentes, né? Que fala sobre o esporte para o adolescente. E quando nós, pessoas da área da saúde, falamos alguma coisa, eu acho importante frisar e salientar que nós não falamos algo que nós achamos. Nós falamos algo que já foi testado, comprovado cientificamente. Existiu autores que pesquisaram, né? Pessoas que escreveram livros, pessoas que fazem pesquisas universitárias para chegar a uma conclusão. Então, nós nunca colocamos algum argumento no achismo. E eu achei muito importante ele ter falado ontem sobre isso, porque ele salientou isso, né? E ele, inclusive, foi premiado, então é um brasileiro gaúcho premiado, um psiquiatra. Com certeza. Onde veio falar desses transtornos, que hoje é tão difícil ter um adolescente sem transtorno. É um dado grave, importante. É um dado gravíssimo, né? Mas eu olhando sobre o aspecto sistêmico, tá? Eu não sou, assim... contra a medicação, é lógico, só que às vezes você tem que entender, né, tudo o que acontece com aquele adolescente e tudo o que acontece com o sistema familiar. Porque, na verdade, o adolescente, o que ele faz? Ele acaba sendo o sintoma de alguma coisa. Então, se você às vezes... fazer um trabalho com esse adolescente, não somente o adolescente, não somente a criança, mas fazer um trabalho sistêmico, fazer um trabalho onde o pai e a mãe possam participar desse, vamos dizer, dessa sessão. Eu não digo que talvez possa ter assim algumas sessões onde os pais possam participar, né? Mas assim que possam fazer alguma coisa entre família, porque é isso que é importante. O ambiental, o ambiente, o sistema familiar, ele grita, ele fala e, de certa forma, ele acaba ocasionando no adolescente muitas coisas. Claro que se nós for enumerar aqui várias coisas, nós vamos chegar... né, várias, enfim, mas vamos falar sobre o aspecto assim que realmente não precise de medicação, que precise realmente somente de terapia familiar. Então, eu sempre friso, claro, não é puxar a brasa para o meu assado, né?
mas eu acho importante analisar o adolescente e a criança familiarmente. Mas eu acho que tu tem que puxar, Indiamara, pelo seguinte, o psicólogo sabe também o momento em que colocar cada pecinha da família junto. Porque a gente vai falar nos próximos blocos sobre o momento que todo mundo tem que estar junto, está marcado ali no calendário. Sim. Mas o psicólogo, na hora de promover esse sistema para, no futuro, todos ficarem com a saúde melhor, a saúde mental melhor, você sabe o momento de incluir uma mãe, um pai, quando todos juntos. Claro, com certeza. Existe um momento certo, né? E não vai ser assim, todo mundo sentado, vem aqui, vamos conversar, todo mundo. Olha, às vezes sai uns arranca-rabo mesmo, né? Mediado. Exato. Já aconteceu de eu estar atendendo, por exemplo, a família e um dos integrantes sair porta fora. Acontece, porque você está ali falando das coisas mais nocivas, né, do ambiente, e às vezes cada um tem que pegar para si aquilo que é seu, porque o que acontece hoje, o que eu percebo, tanto adolescente quanto, né, adulto, é não ter a autorresponsabilidade dos seus atos, é sempre colocando no outro a responsabilidade. E do momento que você começa a enxergar o que você pode mudar, o teu ambiente muda e, consequentemente, o ambiente do outro também muda. E não é uma coisa feia esse bater de porta e sair, faz parte, esse bater a porta e sair faz parte, né? É como cada um reage. Muitos vão também assim, dedo na cara, Então, assim, eu tenho que deixar os ânimos acalmar, né? Todo mundo tem que ficar mais tranquilo, para que daí eu comece a trazer algumas coisas que eles mesmos falaram, né, na sessão, e daí então eu vou pontuando, mas de uma maneira onde eles consigam enxergar que não é somente a outra pessoa que é culpada, às vezes tem que trazer para si também, né, a responsabilidade. E quando cai, a gente sempre tem mania quer dizer, eu acho que o ser humano tem mania de dizer que não fui eu, não sou eu. Tudo Você defende. Tudo depende, assim, de como que este indivíduo ele é inserido na família. Porque ele vai ser o reflexo dessa família. Não tem como. Reflexos que a gente vai falar, porque o fim do ano tá aqui, ó, juntinho. E todo mundo junto. É problema ou não? Voltamos já. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Gente, segundo bloco do programa Saúde, chega pertinho, ó, ouvidos e olhos aqui com a gente, porque hoje a gente veio pronto
para mostrar para vocês como a vida de todo mundo tá corrida, o momento tá tenso, porque todo mundo parece que pira nesses últimos 13, 14 dias do ano, faltando menos ainda para o Natal. Estávamos falando, então, sobre essa mudança de 2020 para cá, sobre estudo, sobre a psicologia falar sobre o que está sendo visto e comprovado, sobre esse psiquiatra ontem na RBS TV, como a gente está vendo o ambiente dos jovens. E os jovens estão em casa, eles vão agora estar no fim do ano com a avó, com o vô, alguns sim, outros não. E aí, como você está vendo, porque com certeza os teus ouvidos devem estar captando alguns problemas familiares agora nesta época, o que fazer e como proceder. É uma época muito significativa, né? Primeiramente porque é a reunião de famílias, né? E essa reunião de famílias nem sempre ela é uma reunião onde esteja tudo bem, né? Então, o que eu posso dizer? Nesses últimos anos, realmente, né? A saúde mental ela tem estado sobre o aspecto assim mais importante do ser humano, seja ele qual for a profissão que essa pessoa tenha, que esse indivíduo tenha, a saúde mental ela tem que estar em primeiro lugar, né? A saúde mental, a saúde física, a nutricional e também, né? Hoje faz parte também de alguns estudos científicos, né? Que hoje está tendo alguns TCCs em relação à psicologia na parte da espiritualidade também. Como não se falava anteriormente, né? Porque espiritualidade não é religião, né? É espiritualidade. Então hoje a psicologia ela está se abrindo um pouco mais para esse tema também. Inclusive os médicos. Que eu acho assim super importante, né? É um tema que a gente tem que trazer para a nossa vida e perceber que ela tem que ser incluída, nos né? consultórios. Nos consultórios e ser incluída no nosso dia a dia. Porque você malha, você come bem, você vai na terapia, você faz tudo o que tem que fazer, né? Mas ao mesmo tempo parece que falta alguma coisa, né? Então o lado espiritual ele pode preencher muita coisa, né? Não estamos falando de religião, estamos falando de algo de espiritualidade, né? E veja, quantas pessoas que estão nos vendo agora, tu falou assim, a gente malha, quem não tá malhando, já põe um X ali do lado. A gente faz uma leitura, põe um X, não está lendo. Quem está só trabalhando, quem não está cuidando da alimentação, então, você falou sobre o viés de quem está pensando na sua saúde num global. Isso. Mas muita gente não está fazendo nada disso aí. Não. E aí? E daí, o que acontece? Essa saúde, ela tem que ser uma saúde equilibrada. E não estamos aqui falando aquela coisa, aquele clichê, né, que todo mundo fala, porque, tem que fazer, tem que ser, tem que fazer. Não. Vamos pensar assim. Começa pensando, bom, se eu sou uma pessoa importante para mim, o que eu vou colocar dentro de mim, né? O que eu vou ingerir? Isso que eu estou ingerindo faz mal, não faz mal? Então, sabe, começa pelo teu amor próprio, pela tua autoestima. E isso é importante salientar que autoestima é algo que se constrói. Não é algo, talvez, né? Claro, veio de muito da infância, né? Mas é algo que se constrói. E isso é importante. Eu sempre digo dentro do consultório que talvez você tenha outros atributos. Talvez você não tenha tanta autoestima. E o que é importante é deixar o paciente pensar, bom, tem solução para isso? Sim, tem solução. Então, vamos trabalhar a tua autoestima. Vamos trabalhar aquilo que está te deixando para baixo, que está não deixando de você olhar para si e colocar esses itens tão importantes
que eu citei, que é a saúde mental e todas as outras. E na maioria das vezes está na cabeça das pessoas aquele problema, ela se enxerga devido a alguma crença, algum problema que teve. Com certeza. De uma forma errônea. Isso. E ela precisa enxergar, não adianta eu falar. Não. Isso é importante, você trouxe algo muito importante, é sobre as crenças, tá? Até tem um livro que depois eu vou, quero dizer para as pessoas, As 5 Feridas Emocionais. Tá? Pesquisem no Google. E a gente vai fazer um post e colocar nos Instagrams, então, sobre o livro. Porque o que acontece dessas feridas emocionais que nós carregamos, tá? É a ferida da rejeição, a ferida da traição, a ferida do abandono, a ferida do desamor, do desamparo. Então, nós carregamos todas as feridas. Umas pessoas carregam mais, né? Umas, e as outras carregam outras menos. Ok, mas é importante você se olhar e ver qual crença realmente você carrega mais. Porque daí a pessoa, ao longo da vida, ela não encara todas essas crenças e ela começa a usar meio que tipo umas máscaras para poder viver. E isso, de certa forma, o tempo inteiro de máscara, machuca. A pessoa não aguenta. Isso, vamos pensar assim da maneira bem, não simbólica, tá? Vamos pensar assim de um soldado que usa uma máscara, né? Aquela máscara apertada no seu rosto assim, e tá na batalha lá, o seu rosto vai ficar o quê com o tempo, se ela nunca tira a máscara? Machucado, vai ficar machucado, vai corroer, né? Tudo. Enfim, vamos agora trazer para o lado simbólico. Se você nunca tira as máscaras para você entender que você precisa melhorar, na verdade, então, você sempre vai estar machucado, sempre vai estar, né, embaixo dessa máscara, muitas feridas e sangrando. Ai, meu Deus! E daí a semana que vem é Natal, o que a gente vai fazer? Fica aí. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do programa Saúde, a gente vem fazendo, não deixa de ser uma retrospectiva mental. Sim. Do quanto nós, humanos, somos complexos e não são só dificuldades, nós somos 1000 caixinhas, muitas fechadas. Tu fez a analogia da máscara? Uhum. Tá sempre fechada lá uma caixinha e quando abre eu acho que se assusta. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas crianças e adultos. Simone Volmuth, biologia dos ambientes, cura e reprogramação de lares. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping e Mano Escobar. Pois é, mas e a Indiamara, essa semana todo mundo vai se encontrar no Natal e cada pessoa, mesmo sendo da mesma família, está vivendo uma história, está vivendo uma época da vida, está trazendo uma bagagem desde criança, está misturando com a família que sempre viu, vai encontrar o irmão que não conversa, uma irmã que não conversa muito, a sogra que não sei o quê, e aí? É complicado. Mas, porque o ser humano, ele luta por pertencimento, em primeiro lugar. Né? Ele quer pertencer.
Se você for analisar, quando você está com alguém que você ama, com a tua família, você quer estar inserido naquele grupo, né? Ou seja, o grupo de adolescentes, você quer estar inserido naquele grupo, você quer estar pertencente. Bom, o Natal, ele não é diferente, né? Porque todas as famílias, eu vou dizer, só mudam o endereço. Porque Pode até todas, falar outra língua, né, mas... têm os seus desafios, os seus perrengues. O que eu aconselho, o que eu posso dizer assim, a nível, né, psicológico, é que na vida existem combinados. Por exemplo, quando você faz um contrato de compra e venda, né, você faz uma escritura. Quando faz um contrato de casamento. Você tem cláusulas, né? O casamento não deixa de ser um contrato. Sim, tem coisas que E existem algumas combinações. E a gente sabe que para dar certo. Então, na família também precisa ter esses combinados. Também precisa ter essas cláusulas. Bom, quem sabe a gente vai resolver este problema que nós ficamos o ano inteiro para resolver e não conseguimos. Então não é no dia de Natal, na noite de Natal, que a gente vai resolver. Então esse combinado, ele tem que ser respeitado. Né? Não é naquele momento que você vai trazer uma angústia que, lá 3 anos atrás você me disse uma coisa que ficou marcada. Bom, vamos, sabe, então a família, ela precisa também, porque às vezes tem sempre um integrante da família que é mais falante, né? Que é aquele que mais está puxando todos. Então, quem sabe, atribua a dizer, gente, vamos hoje fazer o nosso Natal de uma forma mais harmônica. A gente sabe que a gente tem todos os perrengues aqui para solucionar, mas vamos fazer desse momento um momento de celebridade, de celebração, para que a gente possa entender realmente o espírito do Natal. Né? Que o espírito do Natal não é só compras, não é só, comes e bebes, né? Seguir aquele protocolo, tem que ter água X, tem que ter tal coisa na mesa. Até porque tem muita gente que não tem. Isso, e às vezes, assim, não é porque tu tenha um determinado alimento na mesa que o teu Natal vai ser diferente. O teu Natal está dentro de você. Então, escuta isso, foca nela agora, o close. Né? O teu Natal, ele está dentro de você. Então, não é o que está fora, não é o alimento que vai estar na mesa, não é o presente, não, é o que está dentro. Então, que a família, ela precisa entender que esses combinados para esta data seja importante. E a gente sabe, né, que existe também uma coisa chamada o álcool, né, que às vezes potencializa, né? Potencializa o quê? O que o álcool potencializa? As dores. Verdade. Porque tem aquela pessoa que bebe e fica alegre, fica feliz, né? E tem aquela pessoa que bebe e quer resolver todos os problemas. E chora e briga. Então, lógico, a gente vai entender, cada um tem a sua personalidade, ok? Mas, de certa forma, vamos assim entender um pouquinho o que está dentro de nós, né? Momento, então, de deixar para resolver, nesta hora é melhor deixar para depois. Se não resolver o ano inteiro, como tu falou, não vai ser agora. E a mesma coisa eu digo... Antes da meia-noite ou meia-noite e 5. Ou meia-noite e 5. E eu também digo, ouso dizer, tá? Que é a mesma coisa quando a família tira férias. Vai para a praia. E lá na praia também... Né? Tem muitas famílias que vão inteiras para a praia, né? E lá na praia resolvem se desentender. Colocar todos os pingos nos is. E daí o quê? Estraga a praia, estraga as férias, estraga o bem-estar. Então, gente, se não resolveu os problemas durante um ano, não vai ser naquela uma semana, naqueles 15 dias de férias, que você vai resolver. E não se cobrar tanto, que às vezes tem pessoas que não querem estar junto e não é... Outra coisa importante, tá? Por exemplo,
É claro que é de costume, né? Que o Natal é famílias, né? Reunidas. O final do ano, o Ano Novo, daí é, né? Mais festa e tal. Virada de ano. Não tem, Só que vamos trazer para o lado familiar, como eu trabalho, né? Que é o lado familiar. Então tem aquelas famílias que elas fazem o quê? Elas fazem tudo junto, elas são simbióticas, né? Porque elas vão para a praia junto, porque elas passam o Natal junto, porque elas vão lá ver o Natal lá na frente do Notre Dame juntos, porque tudo é junto. Então, quem sabe, começa a entender que cada um tem uma singularidade. E a família, às vezes, começa, por exemplo, às vezes um casal resolve passar o Natal num outro... Viajando. E às vezes a própria família acaba falando mal daquele casal ou daquele indivíduo. Porque né, não veio mais aqui, não gosta mais de nós. Então, na verdade, é cada um olhando para as suas feridas. Nossa, foi uma aula e o melhor, trouxe na nossa linguagem, no que a gente precisa ouvir, Indiamar, que é isso que é importante. Quando vocês estão psicologando, como eu falo, que é uma palavra que eu inventei, vocês estão psicologando, é uma coisa, mas para nós a gente precisa ouvir isso, olha, faça isso, não faça isso. E na verdade, assim, nós também, né, psicólogos, também somos humanos, né? Eu particularmente posso dizer, não vou enumerar aqui, mas de carteirinha, se eu fosse conversar contigo sobre todos os aspectos negativos que eu já passei em toda a minha vida, em todos os natais da minha infância, enfim, nossa, então são coisas que eu consegui, tem coisas que não. Então fica aquela máxima, não é perfeição, é mais união, e guarde as confusões para o outro ano para resolver. Beijo no coração e até mais, Feliz Natal, Feliz Natal. E Ano Novo.